A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre uma acusação que os protestantes fazem contra a Igreja Católica e que muitas vezes deixa os católicos meio sem argumentos. É verdade que na Idade Média a Igreja vendia indulgências? Bem, a palavra indulgência, por si só, já gera um certo desconforto. E quando ela vem unida ao verbo vender, parece que fica ainda pior. No entanto, quem faz esse tipo de acusação geralmente nem sabe o que isso significa. Nunca leu, nunca estudou o assunto. Para se entender o que são as indulgências, é preciso conhecer o caráter do amor de Deus e a realidade da Santa Igreja enquanto corpo místico de Cristo. Primeiro é necessário entender o que São Paulo apóstolo disse, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 até o 10. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O Catecismo da Igreja Católica diz no seu artigo número 51 que a vontade de Deus é que tenhamos acesso ao Pai no Espírito Santo e nos tornemos participantes da natureza divina. Nos Salmos, número 117, versículos 28 até o 29, nós podemos ler: Vós sois o meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois o meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O apóstolo Paulo reafirma isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meus irmãos, no entanto, nós não estamos livres de nos sentir sobrecarregados diante das perseguições, das ansiedades mundanas, junto com os seus desejos que tentam disputar a nossa atenção. Nessas circunstâncias é que devemos nos lembrar de que Deus conhece as nossas fraquezas e Ele mesmo lembra-se de que nós somos pó. E Ele nos proporciona, através da sua Santa Igreja, meios tangíveis para nos oferecer socorro e direção. Por graça de Deus e pela graça de Deus, a Igreja ocupa uma posição transversal entre o céu e a terra, e segundo o Catecismo da Igreja, no artigo número 779, ela é ao mesmo tempo visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Essa comunhão que há na Igreja faz com que o que afeta um, afeta a todos. A Igreja militante que está na terra, a Igreja padecente que está no purgatório e a Igreja triunfante que está nos céus. Essa solidariedade é a autoridade dada por Jesus aos ministros da Igreja na terra para que sejam, como diz São Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, os administradores dos mistérios de Deus. A Pedro, Jesus confiou as chaves do reino dos céus. E a todos os apóstolos garantiu, como vemos em São Mateus capítulo 18, versículo 18, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bem, agora que já temos uma pequena definição do amor e da misericórdia de Deus e também da autoridade da Igreja, agora sim nós podemos falar sobre o que é indulgência. A Igreja apresenta uma definição que vem da Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina,
que é repetida no artigo número 1471 do Catecismo da Igreja. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém, em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isso é, dos mistérios de Cristo, ou melhor, dos méritos de Cristo e dos santos. Portanto, indulgência não significa o perdão de pecados. Aqueles que disseram isso, tanto no passado, quanto aqueles que dizem isso no presente, que a igreja vendia ingressos para o céu, estavam mentindo no passado e continuam mentindo no presente. Infelizmente, houve no meio da igreja clérigos que espalhavam mentiras sobre a aplicação das indulgências e exigiam pagamento por parte dos penitentes. Mas antes mesmo da Reforma Protestante, em 1392, o Papa Bonifácio IX condenou essas mentiras, bem como a venda de indulgências. E depois da Reforma, em 1567, o Papa Pio V reabilitou a eficácia das indulgências, no entanto, proibiu a sua concessão em troca de dinheiro. Na época de Lutero, não faltavam traficantes de indulgência e também não faltavam clientes. Era uma espécie de simbiose. Um queria lucrar e o outro queria aliviar o peso da sua consciência. Mas a Igreja Católica nunca ensinou, nem permitiu e muito menos incentivou a venda de indulgências. Em 1999, o Papa João Paulo II definiu as penas temporais como parte do processo de cura dos efeitos negativos provocados pelo pecado. Nesse caso, você pode perceber que indulgência está ligada à nossa preparação para nos apresentarmos diante de Deus, e ela se dá através de obras de caridade, de atos de piedade, de penitências. Tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. O primeiro grande embate, que seria o estopim da reforma, foi causado pelo frade Johann Tetzel. Ele foi inquisidor na Polônia e comissário para as indulgências na Alemanha. Foi muito conhecido por trocar indulgências por dinheiro. Inclusive é dele aquela frase, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. O conhecido escritor e historiador alemão Ludwig von Pastor diz sobre Tetzel: é importante observar que Tetzel extrapolou a doutrina católica. As indulgências são parte da doutrina católica, mas vendê-las não. Tetzel também ensinava sobre indulgências para os mortos e para perdão de pecados, que eram opiniões escolásticas vagas, que foram rejeitadas pela Igreja em 1482 e também em 1518. Sobre essas extravagâncias da época, o cardeal Caetano dizia: esses pregadores falam em nome da Igreja somente enquanto proclamam a doutrina de Cristo e de sua Igreja. Mas se para os seus próprios interesses, eles ensinam coisas sobre as quais não sabem nada, e que são apenas fruto das suas próprias imaginações, não devem ser aceitos como porta-vozes da Igreja. Portanto, meus queridos amigos, o que a indulgência não é? Ela não é uma permissão para cometer um pecado, nem o perdão de pecados futuros, não é o perdão da culpa do pecado, pois supõe que o pecado já foi perdoado, e não pode ser comprada. Mas como alcançar a indulgência? Preste atenção. Confessar e rejeitar todos os tipos de pecados, participar da Santa Missa comungando em estado de graça, rezar diariamente pelo Papa, rezar o terço,
adorar o Santíssimo Sacramento, ler a Bíblia diariamente, ela que é a palavra de Deus, rezar diariamente o terço, e você também pode fazer uma via sacra diante dos quadros da Paixão de Cristo que estão expostos na igreja da sua paróquia. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero ter ajudado você na compreensão desse tema. Que a Virgem Santíssima, Imaculada Mãe de Deus e nossa, guarde você e sua família, e que o sacrifício da cruz nos ensine sempre o caminho da renúncia e da santidade. Deus abençoe a todos.